Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nessa noite. Noite chuvosa, fresquinha, muito gostosa. Eu tenho observado que as pessoas andam de cara feia, meio surumbáticas, ensimesmadas, fechadinhas, algumas até meio de mal com a vida. E isso me preocupa um pouco, porque na minha prece de manhã cedo, o que eu peço para Deus é para que Ele me dê exatamente alegria para eu repartir com as pessoas. Porque eu acho que a alegria é muito importante, é extremamente importante. A tristeza gera uma série de problemas para nós, a começar que libera umas chamadas angustinas, né? São as substâncias que deixam a gente muito mal. A alegria, o sorriso gera os neurotransmissores, as endorfinas que dão ânimo, disposição, dão coragem. Então, sorrir é muito bom. E eu sempre procuro fazer alguma coisa para alegrar as pessoas. Outro dia eu estava saindo do estacionamento e uma moça estava entrando. Eu parei na frente dela e abri o braço assim, né? Como quem diz, aqui você não vai entrar. Aí ela correu o risco dela me atropelar, né? Mas eu fiquei na frente dela. E ela parou, deu um sorriso, aí eu saí, dei um sorriso também, e nós fomos embora. Certamente o dia dela foi melhor, e o meu também. Mas a gente cai do cavalo, não é sempre que a gente faz isso e sai numa boa, não. Eu estava entrando no elevador da Beneficência Portuguesa, e um jovem assim de mais ou menos 20 e poucos anos, ele dividiu a entrada comigo, e eu disse para ele, os mais velhos na frente. Aí ele titubeou um pouquinho, mas entrou. Ele virou para mim e disse assim, mas os mais bonitos também, né? Me desconcertou. Mas tudo bem. Mas aí gerou um clima gostoso e ficamos dentro do elevador conversando, sorrindo daquela colocação que eu achei fantástica. Ele me chamou de feio, né? Eu chamei de mais velho. E ficou tudo em casa. Mas isso não é o pior. Outro dia eu vi duas meninas brincando, uma de mais ou menos 16, 17 anos, afagando possivelmente a irmãzinha, de uns 10, 12 anos. Mas aquele carinho, aquela meiguice, né? Aquela coisa tão gostosa. E então eu cheguei para as duas e perguntei, o que vocês são? Vocês são irmãs ou você é mãe dela? Perguntei para a mais velha, né? Aí ela falou assim, eu sou mãe dela. E eu já, para dar um pouco de continuidade, eu disse assim, bom, se você é mãe dela, e eu gostaria imensamente de ser seu filho, porque tem uma mãe carinhosa dessa, né? Olha, mas ela não conversou, foi em 2 segundos. Ela disse assim, é muito simples, o senhor morre, depois o senhor nasce através de mim. No mínimo era espírita e espirituosa, né? Porque para ter essa colocação, aí eu falei, não, eu vou continuar sua amiga, não vou morrer para ser seu filho, não. Você veja que o jovem, às vezes, tem essas tiradas interessantes. Ela poderia, mas que velho chato, vir aqui intrometer, não tem nada a ver que vir me perguntar isso. Mas não, ela entrou no clima, como o jovem do elevador também, e isso gerou um clima gostoso. Aquele dia, passei o dia inteiro pensando naquela menina. Além de ser afetiva com a irmãzinha, ainda me deu aquela tirada, né? Morre rápido que você tem tempo ainda de nascer, filho meu. Não, nem tanto, né? Deixa para uma próxima aí. Então eu acho que esse lado da alegria, da comunicação, é muito importante, porque as pessoas começam a ficar fechadas, tristes, enfadonhas, e isso é muito ruim. Ivone Pereira, uma médium fantástica, do padrão aí do Chico, do Divaldo, do Carlos Bacelli, era uma médium maravilhosa, deixou muitas obras. Memória de um Suicida é uma obra fantástica, maravilhosa. Ela é que escreveu. No Limiar do Infinito, O Cavaleiro de Numier, tem muitas obras, no Drama da Obsessão. Então ela escreveu muitas obras maravilhosas que valem a pena serem lidas, vale a pena. E a Ivone Pereira um dia estava muito aborrecida
Porque ela teve um contratempo doméstico e no que ela foi admoestada severamente pela mãe. A mãe certamente disse, mas não há razão para você ficar tão aborrecida, chateada por pouco. Mas ela, apesar da mãe tê-la admoestado, ela continuou aborrecida. Tanto é que ela debruçou no peitoril da janela, que dava visão para o Instituto Agronômico lá em Lavras. É um instituto muito conceituado até os dias de hoje, uma escola de agronomia. E ela debruçou ali e ficou olhando a natureza. Lavras é chamada cidade dos pássaros. Aquela época era uma cidade que tinha muitos pássaros e, portanto, viviam gorjeando, voando, aqueles pássaros inebriando a natureza com a sua presença. Ao longe, uma colina cheia de montanhas, em caracóis, cheias de mata virgem. Ali, para ela descortinar aquele horizonte e se locupletar as expensas da beleza daquela natureza. Viu os bois, as vacas, os animais que estavam alimentando pachorrentamente ali perto, naquele campo verdejante. Ela divisou também plantações do Instituto nas cercanias, de tal forma que a natureza estava linda e o sol, poucas nuvens, dando um aspecto colorido àquela paisagem. Mas mesmo assim, ela continuava de mal com a vida. Mas a Ivone, ela tinha uma particularidade. Todas as obras dela foram escritas mediante um desdobramento. Ela dormia, saía do corpo, e os espíritos mostravam para ela o que eles queriam mostrar. Nem sempre ela conseguia acordar e lembrar com clareza a tudo aquilo que ela tinha visto, e por isso não escrevia. Mas quando ela tinha essa lucidez plena, ela escrevia. E todas as obras dela não foram psicografadas, foram escritas pelo próprio punho, lembrando daquela viagem astral, propiciada pelo benfeitor amigo. Dr. Bezerra de Menezes, Bittencourt, Tolstói, Charles, o Camilo Castelo Branco, foram os espíritos amigos que sempre estiveram junto com ela, propiciando esses encontros e depois a possibilidade dessa escrita. Mas ela estava muito aborrecida e de repente sentiu a presença de um espírito amigo. E ela disse assim, bom, alguma coisa vai me acontecer. Logo deu um sono, ela caiu na cama e dormiu. E já, entre aspas, acordou rapidinho. Divisou o corpo deitado na cama, ela saiu e sentiu a presença do amigo, mas ainda não tinha percebido quem era. Aí ela sentiu como se uma força a impulsionasse pela janela e ela saiu volitando, voando, por aquele campo que até então ela tinha divisado com os olhos da carne. E teve a oportunidade de chegar perto do boi, ainda tocar-lhe o chifre, ainda chamá-lo de irmão, a exemplo do Francisco de Assis. E o boi percebeu a presença dela, tanto é que ele se assustou, mas ela logo seguiu e só foi recobrar depois a memória, porque ela teve um apagão quando ela estava na praia de Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Ali ela divisou a presença do espírito de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E então, ele, como se fosse uma voz que soasse dentro dela, ele disse assim, vem comigo. E ela ia sempre sustentada por aquele espírito, porque ela não tinha capacidade sozinha de fazer todo aquele périplo, então ele estava sustentando-a. E ela conseguia, inclusive, fazer voos rasantes na praia, na água, dar pirueta. Ela fazia muitas coisas, bastava ela pensar, ela estava executando. E aquela coisa ficou, aquele momento ficou marcante na sua vida. Até que então ela se sentiu arrastada pelo Dr. Bezerra de Menezes e começaram a passar pelas praias do Rio de Janeiro. Pegou o catete, Flamengo, Lapa e de repente embrenharam-se por um morro adentro. E aí o Dr. Bezerra de Menezes disse assim, bom, vem comigo, eu vou lhe mostrar
alguma coisa que vai ser importante para você. Porque até então, você estava reclamando de nada. De nada. Por exemplo, sua mãe estava em casa com você. Você tinha sua casa. Está saudável. A natureza pródiga, à sua frente. Alimentada. Conhecedora do Evangelho e da doutrina. Você não tinha razão nenhuma para estar aborrecida. Agora sim, eu vou lhe mostrar pessoas que têm razão de estarem aborrecidas. Nós vamos entrar aqui no morro, o Morro do Querosene, onde realmente pessoas passam as mais diferentes necessidades, a começar pela fome. Porque quando a pessoa está com a barriga vazia, ela não pensa, ela não raciocina, ela não tem lucidez mental, o que propicia muitos crimes que acontecem em nome da fome que essas pessoas aqui experimentam. A droga é a mesma coisa. Às vezes as pessoas se refugiam na droga para não experimentar uma série de outras dificuldades, como o desemprego, como a família em desajuste, como as crianças famintas, como outras situações inusitadas e indesejáveis. E isto aqui é uma constante que nós vislumbramos nos morros do Rio de Janeiro. E ela começou a voar baixo e passando por aquelas casas daquele morro, divisando tudo que estava acontecendo, inclusive dentro do lar. E ali as cenas mais absurdas e chocantes que uma pessoa pudesse divisar. Até que ela pediu ao doutor Bezerra: não, pelo amor de Deus, me isenta desse quadro. Disse: não, mas é bom que você veja esses quadros exatamente para você fazer uma análise da sua vida. Você não está reclamando? Você não estava de mal com a vida? Você não estava aborrecida, querendo até morrer? Pois então, veja o que eu estou lhe mostrando. Até que acabaram numa casinha muito pobre, naquele morro do Querosene. Chegando lá estava uma moça de mais de 20 primaveras, que estava se esvaindo em sangue. Estava tossindo em verdadeira hemoptise, jogando sangue do pulmão para fora. E duas crianças de 10 e 12 anos que estavam ao lado sem saber o que fazer. Porque esta moça era responsável pela vida das irmãs, uma vez que os pais haviam desencarnado. E ela trabalhava como enfermeira. E foi requisitada para trabalhar na casa de uma determinada mulher muito rica, que estava sendo consumida pela tuberculose, e a família não queria cuidar daquela mulher. Então passaram a pagá-la regiamente, contratando os seus serviços. E aquela mulher era muito exigente, cobrando-lhe praticamente o tempo integral, sem lhe dar tréguas para um refazimento, e de tal forma que ela, se dedicando para justificar inclusive o trabalho, o salário recebido, acabou por adquirir também a tuberculose. Quando souberam que ela estava com tuberculose também, dispensaram-na. A família não mais quis que ela ficasse cuidando daquela mulher, que também era tuberculose. Internaram a mulher numa casa para tuberculoso e aquela moça foi entregue à mercê da própria sorte. E ela voltou para sua casa. Mas como ela estava febril, não tinha condição mais de trabalhar, porque até então ela deixou de ser enfermeira para ser lavadora de roupa. Lavava a roupa em casa. Mas quando as pessoas também perceberam que ela estava com tuberculose, tiraram a roupa daquela casa, não lhe possibilitando mais lavar a roupa que era trazida até ali. E ela, sem emprego, sem dinheiro, sem ter ninguém por ela, logicamente, alguma coisa teria que ser feita. E as irmãzinhas, 10 e 12 anos, desciam o morro, iam pedir, iam mendigar lá embaixo para atender às necessidades daquela irmã que estava muito doente. Evidentemente que essas meninas recebiam todos os tipos de maus tratos que nós podemos imaginar. Desde a negativa até conversas
indesejáveis, como também algumas agressões físicas, por conta da insolência, por conta daquelas meninas que faziam tudo e mais alguma coisa para arrecadar algo para trazer e atender aquela irmã que estava muito doente. Até que uma prece sentida daquela menina, da jovem, foi ouvida pelo Dr. Bezerra de Menezes. E ele resolveu descer aquele morro para dar custódia àquelas criaturas. Diante da presença das meninas, daquela menina deitada no chão, numa folha de zinco, porque não tinha nem cobertor e muito menos colchão, então o Dr. Bezerra de Menezes falou baixinho ao ouvido, logicamente espiritual, da irmãzinha mais velha, para que ela fosse buscar socorro em algum lugar. E a menina disse para a irmã: eu tive uma ideia, vamos buscar a fulana, que a Ivone Pereira não retratou o nome no seu livro. E elas saíram correndo morro abaixo para buscar uma irmã de caridade, que era visitante constante daquele morro, procurando atender aquelas pessoas extremamente carentes e necessitadas. Logicamente, Dr. Bezerra de Menezes disse para Ivone: olha aí, o anjo da caridade virá resolver o nosso problema. A nossa doentinha vai ser internada no hospital, certamente vai desencarnar rapidinho, mas as suas irmãzinhas serão colocadas numa casa especializada em atender crianças abandonadas. Portanto, nós podemos voltar para casa. Era essa a lição que eu queria lhe dar. Para a partir de hoje, de posse da doutrina, do Evangelho e de tudo mais que você tem, parar de reclamar por coisa pouca. Porque tudo está determinado por acréscimo da misericórdia de Deus. Portanto, você não tem razão para ficar aí lastimando. Mas Ivone Pereira ficou questionando: mas por quê? Por que essa menina, jovem, dedicada, enfermeira, trabalhando, zelando pelas irmãs, e agora teve um fim tão trágico? Essas criancinhas, ficou aquilo dentro dela, pensando. E o Dr. Bezerra de Menezes, que captou a sua mente, disse: espera aí, eu vou lhe mostrar. Eu sei que você quer saber a razão disso, então vem comigo. Buscaram um lugar confortável, e ele permitiu que ela divisasse toda a cena da vida daquela jovem numa existência pretérita. A época do nosso Dom Pedro II, imperador aqui no Rio de Janeiro. Então, aquela jovem estava reencarnada com a sua mãe e mais 5 irmãos. Eram 6 irmãos, mais a mãe, e o pai desencarnou muito cedo. E a mãe era costureira. E à época, essa jovem tinha o nome de Palmira, e a mãe tinha o nome de Dolores. E de tal forma que ambas eram exímias costureiras. Buscavam-nas as mulheres da sociedade do Rio de Janeiro, sabendo que elas eram realmente exímias costureiras. Mas acontece que elas passavam noites adentro, costurando para entregar a costura, para adquirir o dinheiro, para atender às suas necessidades básicas, mais elementares, uma vez que tinham 5 crianças para serem alimentadas. Palmira estava com mais ou menos cerca de 12, 13, 14 anos. Daí para baixo tinha os seus 5 irmãos, que logicamente comiam bastante e reclamavam demais. E a mãe sempre preocupada em atender a sua prole, pegando costura, pegando bordados, procurando alguma coisa para adquirir o sustento daquela prole. Mas a Palmira sempre ficava questionando: mas por que tanto sofrimento? Eu já não aguento mais, eu trabalho dia e noite, eu não tenho espaço para mim. Aquela coisa do jovem adolescente que quer sair, quer passear, quer namorar, quer experimentar outras oportunidades, frequentar outros ambientes.
E ela sempre questionava, mas a mãe, aquela mãe, como sempre, procurando atendê-la de alguma forma, tirava até o pão da boca dos outros filhos para comprar uma roupinha diferente, para ir com ela em alguns bailes, em algumas festinhas compatíveis com o nível socioeconômico daquelas criaturas. Mas isso era insuficiente, porque saía ali do baile, voltava para casa e todas as dificuldades estavam à frente daquela família. E a Palmira ficava questionando, mas por que não aparece uma mulher que possa fazer um legado, um testamento, deixar alguma coisa para nós? Nós costuramos para a sociedade inteira, gentes ricas. Por que não aparece um homem para minha mãe? Um homem que possa casar com ela e atender às nossas necessidades? Ou por que não aparece um namorado para mim que possa casar comigo e me tirar desse ambiente terrível? Mas a mente é tão poderosa, a mente nossa, ela atrai aquilo que nós estamos formulando no seu interior. Diz o Emmanuel que mente é vida, nós pensamos, aquilo plasma, aquilo acontece. Portanto, quando a pessoa pensa muito em doença, acaba doente. A pessoa que pensa em vencer e cria aquele estigma, eu vou vencer, acaba vencendo. Aquela pessoa que está de mal no casamento e diz assim, se eu achasse outra, vai achar logo na primeira esquina. A mente é muito forte. E logo em seguida aparece uma família que iria fazer um casamento de uma determinada pessoa da família e contratou a dona Dolores para atender as necessidades daquele casamento, através das suas costuras. E ela diz assim, mãe, eu vou com você. Não, fica aqui com seus irmãos, eu vou lá na Tijuca. E eles moravam na rua do Matoso, em São Cristóvão. Então, se não vou para Tijuca, é longe, você tem que ficar com seus irmãos. Não, mãe, eles ficam aqui brincando, eu vou com você. E tanto insistiu que a mãe deixou que ela fosse com ela. Chegando a casa, bateram a porta, veio a dona e passou todos os requisitos para aquelas duas criaturas. E disse assim, por favor, apressem na costura porque o casamento está chegando. E nós precisamos de ter toda a roupa feita pelas suas mãos. Portanto, mãos à obra. Mas nisso surge um rapaz de mais de 20 anos. Palmira tinha aí seus 15 anos. E então aquele moço já olhou para ela olhou para ele. Já se encontraram naquele olhar. Algo muito forte aproximou aquelas duas criaturas. Mesmo porque era praxe dos jovens daquela comunidade, da alta sociedade, não trabalharem e procurarem sempre ter um caso com alguém para se mostrarem homens perante ali os partícipes da comunidade. E então ele já fez uma elucubração mental. Achei a criatura. E ela olhou para ele e disse assim, achei a meinha para o meu pezinho. E ficaram naquela troca de olhares. Na saída, ele entregou o telefone para ela. E disse assim, me telefone. E aí, então, travaram um contato e puderam conversar mais algumas vezes. Começaram a namorar, entre aspas. E aí a mãe se deu conta que ela estava relacionando com ele. E disse, minha filha, mas entenda, ele é da alta sociedade, não tem nenhuma chance. Você precisa achar uma pessoa para se casar, ter sua família, construir seu lar. Não é relacionar com esse moço, não tem nada para lhe ofertar, nada, a não ser querer abusar da sua honra. Por favor, não se envolva com essa criatura. Palmeirinha silenciou, mas continuava se encontrando com ele às surdinas, mostrando que às vezes ia à casa de uma amiga em algum lugar e acabava por encontrar com aquele rapaz. E aquele rapaz até que um dia fez uma proposta para ela. Escuta, venha morar comigo. Vou montar uma casa, você vai morar comigo. E o rapaz até que estava gostando dela. Se ela dissesse não, só irei se você se casar comigo, talvez tivesse uma chance, porque ele estava gostando dela. Mas quando ela foi permissiva, disse, não, tudo bem, eu aceito a ideia. Ele já caminhou para um outro lado.
vou montar uma casa, vou tê-la como amante, e aí a situação ficará colorida para mim. Mas quando a mãe se deu conta que ela continuava encontrando com ele, ela proibiu terminantemente que ele se apresentasse à frente da sua casa. Adentrar a sua casa, nem pensar. Mas a Palmeirinha continuava com seus pensamentinhos. Não é possível viver nessa pobreza. Jamais posso aceitar que nós vivamos numa situação tão caótica como essa. Nossos irmãos pedindo comida, dormindo às vezes com fome. Eu trabalhando dia e noite à luz de uma lamparina para atender essa sociedade. Mas tudo culminou quando ela foi entregar parte da roupa para aquela mulher e exigiu parte do pagamento para atender às necessidades da casa. E aquela mulher simplesmente lhe respondeu: não estou acostumada a fazer pagamento adiantado. Quando você entregar a última peça, pagá-la-ei inteiramente, mas por hora, nem pensar. Palmeirinha voltou para casa, indignadíssima, pensando em fazer alguma coisa. Alguma coisa ela teria que fazer, porque jamais ela poderia compactuar com uma sociedade dessa e ela sofrendo as consequências por conta de um trabalho duro, difícil, que ela perpetrava por conta de ajudar a mãe atendendo às necessidades dos irmãos. Dias depois, o rapaz manda um bilhete para ela, através de um portador. Hoje eu espero você às 10 horas, no meu carro na esquina. Hoje ou nunca, você decide. Palmeirinha passou a trabalhar a partir daquele momento, conflitada, sem saber o que fazer. Se ajudava a mãe, ajudava a custodiar os irmãos, ou iria partir com aquele jovem. Mas o seu pensamento já estava numa outra sintonia. Quando chegou 10 horas da noite, quando o relógio deu o sinal da 10ª hora da noite, ela sai correndo e vai embora com aquele jovem. No outro dia, a mãe passou a noite inteira esperando que ela voltasse. Não dormiu. Cada movimento da rua, ela saía pensando que era a Palmeirinha que estaria voltando. Mas o sol raiou, ela não dormiu e a filha não chegou. Mais tarde, na hora do almoço, veio um bilhete da própria filha, dizendo: mãe, 100 mil reais que eu estou lhe dando, 100 mil réis que eu estou lhe dando para você atender por algum tempo a necessidade da família. Tchau, e nunca mais voltarei para casa. A mãe, logicamente, se desesperou. Tentou falar com a filha várias vezes, mas a filha nunca mais quis atender a sua mãe. Passado um tempo, a mãe encontrou um português, casou-se com ele, mudou-se para o interior do Rio de Janeiro e nunca mais travou contato com aquela filha. E a filha, querendo se vingar daquele jovem, daquela situação, já logo em seguida arrumou um amante, preterida por aquele jovem, arrumou outro, e como ela era muito bonita, dona de uma fisionomia, de uma performance física muito boa, passou a ser visitada na sua casa pela grande sociedade masculina do Rio de Janeiro. E com isso ela foi se enriquecendo. Se tornou famosíssima. Desfilava nas ruas do Rio de Janeiro num carro puxado por cavalos lindíssimos, com um cãozinho no colo que dava inveja àquelas crianças que divisavam-na, colocando guloseimas na boca daqueles animaizinhos, em sedas, em almofadas e com um sorriso de extrema felicidade. O que incomodava inclusive as mulheres, porque sabiam que os seus maridos estavam frequentando a casa daquela jovem. Mas o tempo passa, as criaturas envelhecem, e a Palmeirinha se tornou a Dona Palmira, se tornou envelhecida, encarquilhada, e a idade chegou. E aí foi que ela passou
a ser preterida por todos os homens. Logicamente, já não era mais apreciada por aquela sociedade vigente do Rio de Janeiro. Veio a pressão alta, diabetes, a doença, e aí ela começou a reflexionar: que será de mim? Sozinha, sem família, onde estariam meus irmãos? Minha mãe? Quem sabe se eu estivesse com eles agora eu tivesse uma custódia, um amparo, um carinho, um afeto, pelo menos a presença aconchegante da família? Contratou uma mulher para tomar conta dela. E como ela tinha muito dinheiro, atendia a algumas criaturas que estavam em extrema necessidade, principalmente viúvas e crianças órfãs. Pegou seu dinheiro e começou a atender algumas criaturas. Mas o tempo foi muito cruel. Logo em seguida que ela tomou essa decisão, ela veio a desencarnar, questionando se valeu a pena aquela proposta de ter fugido de casa. Logicamente desencarnou. Chegando no plano espiritual, vem todo um questionamento. Analisando essa história, nós podemos verificar a respeito do arrependimento. Será que Palmira se arrependeu do seu feito? Logicamente que se arrependeu. Quando ela se absteve da presença da mãe durante os longos dias da sua vida, quando ela preteriu seus irmãos, quando ela deixou de ter um amor, vamos dizer assim, essencial, vivendo apenas de aparência, terminando uma vida mais cedo do que ela esperava, porque ela achou que ela ainda tivesse um longo tempo de vida. E quando fez um levantamento, ela não construiu quase nada de essencial, a não ser aquele tempo que ela ajudava a mãe a costurar para atender os seus irmãozinhos menores. Logicamente que ela se arrependeu. No plano espiritual, o arrependimento é maior ainda. Porque quando estamos na Terra e começamos a fazer uma análise daquilo que nós estamos fazendo, embora a consciência mostre claramente que não é o ideal, que não é interessante, nós fazemos vista grossa. Mas no plano espiritual, as coisas são diferentes. Tanto é que o Kardec pergunta nos 900 do Livro dos Espíritos. O arrependimento acontece quando a pessoa está no estado corporal ou espiritual? E a resposta foi a seguinte: evidentemente que pode acontecer no estado corporal, mas na grande maioria, quase absoluta, é no estado espiritual, porque é lá que nós vamos vencer todas as divisas, todas as barreiras, para enxergarmos com clareza e nos apercebermos daquilo que nós fizemos ou daquilo que nós deixamos de fazer. O arrependimento brota fortemente no espírito. No 991 ele pergunta: mas qual seria a consequência do arrependimento espiritual? Programação de uma reencarnação o mais rápido possível, porque no plano espiritual o espírito divisa a felicidade dos outros, que foi pelo bem feito, pelo amor ao próximo. E sendo uma criatura que não está de posse da felicidade, ela quer amealhá-la. Então vai buscar de alguma forma. E isso só se consegue através da volta no plano físico para recomeçar o caminho. Pergunta 999 do Livro dos Espíritos. Basta a criatura arrepender para ser agradável a Deus? Não. É necessário refazer o caminho. Então é quando a pessoa pede para reencarnar, para recomeçar a sua vida. E foi o que aconteceu com a Palmira. Pediu para nascer o mais rápido possível. E veio na condição daquela jovem, amparando duas crianças menores, ficando órfã muito cedo, experimentando todas as agruras até o final da sua última existência na Terra. E esse arrependimento acontece com todas as pessoas? Não. Tem espíritos que são indiferentes. Fazem as coisas erradas e não estão nem aí. Continuam fazendo. Mesmo sabendo que estão errados, eles não arrependem. O Kardec perguntou: mas qual seria a consequência dessa criatura indiferente ao arrependimento e à mudança?
sofrerá as consequências da expiação, até que a dor leve a criatura à mudança. Então a proposta é análise percussiente daquilo que nós estamos fazendo, ou do que nós deixamos de fazer, para começarmos a agir rapidamente. E aí então veio a outra pergunta da 992. Qual a consequência da criatura quando tem o arrependimento no estado corpóreo? Seria refazer o caminho. A criatura se dar conta que tem que mudar, e mudar em tempo, antes do desencarne, para não incorrer numa situação mais complicada. E quando a pessoa, perguntou Kardec, é obstinada, aquela que realmente não quer mudar, não se arrepende e não quer mudar, diz o benfeitor a Kardec, nenhum problema, vai reencarnar, vai sofrer as consequências, vai ampliar a dor, e um dia ela vai se dobrar, porque diante da dor não tem criatura que não se dobre, e então ela vai sentir a necessidade da mudança. E o Kardec disse assim, mas se ela tem que expiar, essa expiação é determinada? Sim, lógico, é determinada pela lei divina, mas pode ser mudada essa programação do momento que a pessoa tiver uma conotação feliz a partir de então. Diz o Pedro, o amor cobre uma multidão de erros. Muitas das vezes nós temos um programa expiatório e nós podemos mudá-lo do momento que a gente se dá conta que a gente tem que mudar e usar todos os recursos que a nossa consciência nos mostra para melhorar o nosso destino. Porque programa é uma coisa, destino é outro. O programa é aquele que é feito para a nossa atual existência. Destino nós determinamos pelas nossas determinações via livre-arbítrio. Aí então, mais uma vez o Kardec pergunta, mas existe a pena eterna para aquela pessoa que no plano espiritual obstinadamente não quer mudar, continua fazendo coisas erradas, e então ela é penalizada eternamente? Respondeu o benfeitor a Kardec, de jeito nenhum. Deus jamais faria isso. Qual de nós, pais, que gostariam que nossos filhos sofressem eternamente? Imputamos, às vezes, alguns castigos temporários, mas visando a transformação da criatura. Tanto é que existe um profeta bíblico, Ezequiel, que diz assim, meu pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Então a proposta divina não é o sofrimento eterno, é a transformação. Agora o sofrimento é determinado pela própria criatura. Se ela mudar rápido e refazer caminho, mais cedo ela vai deixar de sofrer. Mas se ela continuar obstinadamente no erro, perpetrando situações de agressão à criação divina, logicamente o seu sofrimento será dilatado. Tanto é que agora, na evolução do nosso planeta, deixando de ser um planeta de expiação e provas, sendo um planeta de regeneração, a partir de agora, com a nossa transformação, aquelas almas voltadas para o mal não mais reencarnarão na Terra. Irão para um mundo compatível com a evolução dessas criaturas. Sofrerão todas as consequências daquele mundo hostil, tendo a ideia de um paraíso perdido, que a Igreja Católica tantas vezes nos trouxe. Adão e Eva deixou o paraíso e veio para a Terra. E essas criaturas, chegando nesse mundo, trazem a limitação própria dessas criaturas, que é o chamado pecado original, que a Igreja Católica também nos falou quando fizemos o catecismo nos primórdios da nossa vida. O pecado original exatamente retrata as falências da alma executadas numa existência anterior, fazendo com que a criatura adentre ao planeta com limitações, com débitos a serem expiados, por conta de atitudes infelizes do passado. A doutrina espírita, ela veio exatamente para dar esse impulso para as criaturas no seio da terra.
para que as pessoas pudessem entender essa sistemática. Não adianta nós ficarmos fazendo as mesmas coisas e fazermos ouvidos moucos à verdade da consciência. Nós precisamos estar atentos. Tanto é que o Kardec diz que o Espiritismo iria passar por 3 fases. A primeira fase seria dos fenômenos, onde as pessoas iam buscar o Espiritismo através dos fenômenos. Quem imaginou que as mesas girantes iriam trazer uma ciência, a chamada ciência espírita? Ninguém poderia imaginar que as mesas que voassem, fossem no teto, caíssem no chão, elas pudessem, impulsionadas pelos espíritos, propiciar determinadas escritas, através de símbolos, trazer uma ciência tão fantástica como o Espiritismo. Mas a espiritualidade propiciou, permitiu que isso acontecesse. Então, esses fenômenos foram buscados, como também tantos outros, como a psicofonia, como a materialização, como tantos outros fenômenos que foram extremamente analisados por conta da sociedade que habita o nosso planeta. A outra fase do Espiritismo é a fase da reflexão, da filosofia, que é essa que nós estamos passando. Hoje as pessoas questionam, não dá mais para dizer que a criança nasceu através do bico da cegonha. Se nós falarmos isso para a criança, ela vai olhar para a gente e dizer, mas como? Você acredita nisso? Eu sei através da internet que é através de uma relação, e assim, é capaz de dar uma aula para a gente sobre reprodução humana. Porque a criança não vai aceitar que o nenê veio através do bico da cegonha. Então a mesma coisa, não dá mais para admitir que a vida começa no berço e termina no túmulo. Não dá mais para aceitar que a gente desencarne e fique esperando o dia do juízo, dormindo eternamente. Não sei nem quando vai chegar esse dia do juízo. Não dá mais para aceitar isso. Não dá mais para entender que a espiritualidade não comunica conosco. Uma vez que a vida inteira se comunicou com todos os profetas e tantas outras almas mediunizadas. Não dá para aceitar que nós precisamos esperar a volta de Jesus para separar os bodes das ovelhas no dia de juízo, para nós encontrarmos os nossos parentes, que a gente ama tanto, que estão desencarnados já, antecedendo a nossa viagem além do túmulo. Não dá para entender que Deus seja tão maldoso de condenar um filho. Você está condenado, você está salvo. Você está condenado, você está salvo. Não dá mais. Uma vez que Jesus disse que o pai não tem nenhum filho a perder. Então a doutrina, ao ser reflexionada, analisada, com a sua lógica, com a sua razão, não ferindo o nosso raciocínio, o nosso bom senso, ela está emplacando na sociedade. E vai fazer com que a sociedade acelere o seu processo evolutivo. Porque o nosso progresso é aritmético, até que a gente entenda uma verdade. 1, 2, 3, 4. No momento que a gente entende a verdade, o nosso progresso é geométrico. 2, 4, 8 e 16. Então essa é a proposta da doutrina, acelerar o nosso progresso espiritual. Acelerar o progresso da vibração do nosso planeta. Fazendo com que ele deixe de ser um planeta de expiação e provas para ser um planeta de regeneração. Abençoada doutrina espírita. Para entrar no terceiro período, na terceira fase, que é da execução do seu plano. Qual que é o plano da doutrina espírita? Não é outro senão procurar executar o maior mandamento da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Olhar para o nosso próximo e divisar o nosso irmão. Filhos do mesmo pai, independente de casta, de seita, de religião, de nacionalidade. Nós somos irmãos. Portanto, não dá mais para ficar lendo a Bíblia aqui e jogando bomba no outro país. Não dá mais para cuidar da nossa economia e deixar crianças morrendo de fome, como está acontecendo na África, quase que no mundo inteiro. Porque outro dia eu estava sentado à mesa com uns amigos no Hospital Santa Helena e eu falei que tinha criatura passando fome em Rio Preto. E um amigo disse assim, Aguinaldo, o que é isso? Eu falei, lógico. Aguinaldo, tanta sociedade, tanta gente, tantas instituições, tantas pessoas fazendo bem, você acha que tem gente passando fome? Eu falei, eu não acho, eu tenho certeza. Tem criança passando fome em Rio Preto.
E não é só criança não, adulto passando fome. E a sociedade achando que está tudo muito bom. Maravilha. A sociedade olha aquela criatura que está ali pedindo alguma coisa e até faz crítica. Mas como pode um jovem como esse fazer mendicância? Pedir esmola quando ele poderia estar trabalhando? Só que não nos esquecemos que aquele jovem já está envolvido numa trama obsessiva. Está envolvido pela droga. Está desacreditado de si mesmo. É um jovem que não lhe resta outra alternativa a não ser dar permissão que aquela droga cada vez mais o consuma, que o faça desaparecer mais rápido da terra. E o homem precisa começar a se dar conta que alguma coisa tem que ser feita. Não dá mais para assistir isso de arquibancada. Hoje eu vi uma coisa, nem gostaria de contar, mas eu vou falar para vocês. Um rapaz esteve no meu consultório, que ele é engenheiro, e disse aqui, não, lidar com as pessoas está muito difícil. Eu falei, eu sei, eu tenho pena de você, porque você é consultor, e hoje as pessoas não estão se justificando. Eu falei, não, mas não é só nisso não, olha o que aconteceu, muitas pessoas que vêm aí de várias regiões para cá, e moram, mas são pessoas extremamente despreparadas, não só para o trabalho, para a vida. Olha, outro dia uma cachorra estava lá, buscando alguma guloseima, um deles teve a pachorra, teve a coragem de jogar pimenta no olho da cachorra. Eu falei assim, olha, não dá nem para acreditar. Logicamente que as pessoas ainda não entenderam que o animalzinho é um ser que precisa ser amparado, custodiado, não ser maltratado. E tem pessoas que ainda permitem essa atitude tão infeliz. Quando nós trabalhamos para implantar a delegacia de proteção animal, exatamente por isso, porque tem pessoas que ainda fazem isso. E essas pessoas não podem passar impunes diante de uma situação dessa. A lei de Deus, ela é criteriosa. Ela prevalece para todas as criaturas. Deus age com misericórdia, mas a sua lei prevalece para a universalidade, para o nosso planeta, para todas as pessoas. E nós precisamos dar conta disso. Nós precisamos nos justificar. O bem é a tônica da nossa vida. Não vamos esperar desencarnar para depois se arrepender do bem que deixou de fazer. Porque duas coisas matemáticas vão acontecer conosco. Todos nós vamos nos arrepender do bem que nós deixamos de fazer e do tempo que nós perdemos. Então nós temos que começar a fazer alguma coisa. Não dá para esperar mais. O tempo urge. Nós não sabemos quando nós vamos desencarnar. Talvez amanhã, talvez depois. Mas vamos fazer alguma coisa. E essa pergunta o Kardec fez. Mas tem pessoa que não tem condição de fazer o bem? E o benfeitor disse, todas podem fazer o bem. Basta querer. Então, a doutrina espírita, na execução do seu plano, ela prodigaliza o bem. Ela enfatiza o bem. Ela enaltece o bem. Ela trabalha pelo bem. E nós espíritas precisamos justificar esse terceiro período. Nós só vamos modificar o planeta com a nossa ação. Porque o mal só existe na ausência do bem. Então vamos procurar fazer tudo o bem possível. E aquelas pessoas que andam tristinhas, de cabeça baixa, olha, vamos mudar. Vamos arrumar um jeito de brincar, de tornar a vida mais saudável, mais alegre. Não precisa ficar na frente do carro que vai entrar no estacionamento, não, porque às vezes alguém pode passar em cima. Mas faça uma brincadeira com alguém. Descontraia o ambiente. Converse com as pessoas. Não fiquem ensimesmadas, fechadas no seu mundinho. Vamos contactar, mostrar a importância do diálogo, da conversa, da troca de ideias, para que o mundo se sinta mais próximo, mais valorizado, as criaturas se sintam mais atendidas nas suas carências. E nós, quando experimentarmos uma dificuldade, vamos entender, é responsabilidade nossa enfrentar aquilo com galardia, com alegria no coração, com firmeza de propósito, com esperança de dias melhores. E sem responsabilizar ninguém, porque a doutrina é clara. Se nós estamos sofrendo, é por consequência das nossas próprias faltas.
Tanto é que Maria Dolores nos adverte num poema muito bonito, que diz assim: escuta, alma querida, se a provação te alcança e te amar fanha a vida, não percas a esperança, nem te des por vencida. Deus modifica o sofrimento aceito em trabalho, grandeza e proveito. Em tudo aquilo que admiras, do chão que gera erva ao céu que infunde a paz, a qualquer tempo, em tudo encontrarás semelhante lição na estrada que respiras. No solo arroteado a golpes de tratores, o chão se converte num tocado de flores. Da rocha perfurada, a fonte se descerra, trazendo a riqueza, inebriando toda a terra. A semente, deitada na cova estranha e escura, renasce do abandono em beleza e verdura. A árvore que na poda é humilhada e desfeita, traz a abastança na hora da colheita. O minério, exposto a um calor gigante, em profundo embaraço, está sempre presente na mais bela estrutura de aço. A madeira que o serrote alinha, morde e apara, está na construção com uma peça nobre e cara. A pérola de grande valor e brilho evanescente é a riqueza que surge de uma ostra doente. O pão, esse divino legado, vem à nossa mesa através do trigo amassado. A água, que submete aos caprichos da usina, gera calor, energia e ilumina. É assim, pois, alma querida e boa, no trabalho do dia a dia. Na lei da evolução, para crentes e ateus, a dor que nos fere e avalia é um tesouro dos céus, um presente de Deus. Muita paz.